Você sabia que os gregos não só inventaram a democracia e as Olimpíadas, mas também a ideia de perfeição humana? Como vimos no vídeo anterior, tudo começou com alguns livros cheios de heróis, guerras e monstros. Mas agora vamos prestar atenção especial a duas cidades lendárias. Uma inventou a democracia e a outra te treinava como guerreiro desde os 7 anos de idade. A qual delas você gostaria de pertencer? Sim, estamos falando de Atenas e Esparta, duas cidades rivais, com estilos de vida totalmente opostos, que inclusive travaram guerras sangrentas entre si, mas cada uma delas refletia à sua maneira grande parte do espírito grego. Prepare-se, porque neste vídeo vamos ver ação, ideias políticas e filosofia, uma fórmula irresistível para jovens curiosos como você. Atenas. O reino da Grécia Antiga não era tão organizado como o país é hoje. Na verdade, a cultura grega foi a soma de muitas cidades individuais e de um grande número de povos independentes. Não houve da cidade capital, onde toda a riqueza e poder estivesse concentrado, como houve no Egito e na Pérsia naquele momento. Cada cidade, a polis, tinha seu próprio governo, mas todas tinham acordado que faziam parte do mesmo grupo, o que chamamos de Grécia Clássica. Havia milhares de polis espalhadas ao longo de toda a costa do mar Mediterrâneo. Mas quem quisesse realmente estar na crista da onda no século V a.C., sem dúvida deveria dar uma volta por Atenas. Atenas foi uma das cidades mais importantes e hoje é o símbolo da cultura grega. A Acrópole era o lugar onde se construíam os edifícios mais importantes. Esse é o imponente Partenon, um dos templos mais admiráveis da Grécia Clássica, destinado a honrar a deusa Palas Atena, protetora de Atenas e cujas virtudes eram a inteligência e a sabedoria. Esse monumento foi construído como parte de um grande projeto de Péricles. Eu não quero me gabar, mas eu, Péricles, sou o maior governador que Atenas já teve. Péricles pensou que a melhor maneira de honrar a deusa Palas Atena era fazer de Atenas o lugar ideal para os filósofos, os artistas e os cientistas da época morarem e trabalharem. Sócrates, Platão e Aristóteles viveram em Atenas. 3 grandes filósofos que ainda são considerados alguns dos mais inteligentes do mundo. Atenas foi o primeiro lugar do universo onde se começou a desenhar a ideia de uma democracia, que significa governo do povo. A ideia dos atenienses era criar um governo no qual todos os cidadãos livres participassem das decisões e pudessem debater seus resultados. Logo, se cada pessoa era capaz de gerar virtudes, então qualquer pessoa teria todas as habilidades necessárias para governar, não é mesmo? Na verdade, hoje todos os cidadãos participam das decisões através do voto. Isso é o que chamamos de democracia. Esparta. Na península do Peloponeso viviam os espartanos, um povo temido que dedicava sua vida à arte da guerra e cuja maior virtude era a valentia. Se você fosse espartano, sua preparação para a guerra começaria muito cedo na vida. Para começar, por lei, os espartanos deviam ser fortes e saudáveis. Em outras palavras, se alguma criança nascesse com algum problema físico, seria jogada de uma montanha e deixada à mercê de animais selvagens. Mas se tivesse a sorte de nascer sadio, começava desde muito jovem na escola de combate. E a participação no exército começava aos 20 e ia até os 60 anos. Cara, esses espartanos eram bem valentões como super-heróis. Isso não é nada. Basta abrir um livro para descobrir mais sobre uma das maiores histórias de Esparta. Durante as Guerras Médias, em 480 a.C., um imenso exército do Império Persa, liderado pelo rei Xerxes, quis invadir as cidades gregas. Apenas 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas, enfrentaram milhares de soldados persas. Apesar da esmagadora desvantagem, os 300 valentes espartanos conseguiram conter o avanço dos inimigos e, assim, houve tempo para que os outros gregos organizassem a resistência.
Nenhum dos espartanos sobreviveu a este combate, mas eles alcançaram seu objetivo e os persas foram finalmente derrotados. Nossa! Bravos guerreiros da cidade grega de Esparta, liderados pelo rei Leônidas, conseguiram conter todo o exército persa. Mas no final foram derrotados e os persas finalmente invadiram Atenas, prontos para destruí-la. Mas não havia ninguém lá. Um general inteligente nomeado Temístocles havia enviado todos os atenienses para a ilha de Salamina, que ficava em frente ao porto de Atenas. Lá, Xerxes ordenou a sua enorme frota que atacasse os navios gregos, mas estes foram mais rápidos e mais ágeis e começaram a afundar os navios persas um após o outro. Foi assim que os atenienses derrotaram um exército persa gigante pela segunda vez. A partir de então, os persas não queriam mais lutar contra os gregos e os deixaram em paz. Essa vitória foi o momento de virada para os gregos. Ela reforçou as ideias de independência e liberdade. E assim começou o maior período de esplendor cultural grego. O que você acha que teria acontecido com os gregos se eles tivessem caído diante dos persas? Alguém disse que eles seriam escravizados? Você sabia que muitos anos antes os judeus tinham sido escravizados pelos persas? Prepare-se, porque a seguir você vai ver o que estava acontecendo na Judéia enquanto os persas atacavam os gregos. Mas antes, lembre-se que você pode se tornar membro do canal para aproveitar as vantagens, como baixar infográficos e personagens das nossas séries e acessar todo o conteúdo sem limites. Então, muito obrigado. E lembre-se, estudo é surpreendente quando a gente tem vontade de aprender. Nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo em outros lugares do mundo nessa mesma época. Enquanto os persas tentavam destruir as prósperas cidades-estado gregas, o que estava acontecendo nas outras costas do mar Mediterrâneo? Nesse mesmo tempo, os hebreus estavam reconstruindo o Templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor II, havia uns 100 anos. Nabucodonosor havia capturado os hebreus e os fizera escravos. Mas um dia vieram os persas e os libertaram. Os mesmos persas que queriam destruir os gregos? Isso, esses mesmos persas. Cara! Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. A Grécia Antiga, segunda parte. Havia um jovem rei na Grécia que se tornaria um dos maiores generais que o mundo jamais tinha visto. Vamos ver, eu já conquistei aqui, e aqui, e aqui, e quase todo o mundo antigo. Eu conquistei até aqui. Continue descobrindo os acontecimentos mais curiosos da história e da ciência no nosso canal do YouTube. Pois com a contribuição de cada um de vocês, podemos continuar fazendo mais e mais vídeos incríveis. Clicando no link do Patreon, você pode obter livros, jogos e atividades com prioridade, além de benefícios especiais. Cada apoio, cada like que recebemos faz toda a diferença. Então, muito obrigado. E lembre-se que tudo é surpreendente quando a gente tem vontade de aprender.